Era uma tarde de sábado nos Jardins, em São Paulo, e o interior da boutique Magnifique parecia um santuário de vidro e mármore branco. O ar-condicionado mantinha uma temperatura fria e asséptica, carregando o perfume sutil e caríssimo que emanava das clientes. O silêncio era uma regra não escrita, quebrado apenas pelo eco suave de saltos no chão polido e pelos murmúrios contidos de quem discutia preços com a naturalidade de quem pede um café. Pelas vitrines impecáveis, a vida urbana pulsava em um universo paralelo, uma realidade barulhenta e comum que não tinha permissão para cruzar aquela soleira. Cada peça de roupa, solitária em sua arara de metal dourado, custava mais do que a maioria das pessoas do lado de fora ganhava em um ano. O ambiente não era apenas luxuoso, era uma fortaleza de exclusividade, projetada para fazer qualquer um que não pertencesse àquele mundo se sentir pequeno e inadequado. A porta de vidro girou lentamente e um homem de 45 anos entrou, trazendo consigo uma quietude que contrastava com a ostentação do lugar. Ele vestia um jeans escuro, uma camiseta de algodão simples e sapatos que, embora de uma marca renomada, carregavam as marcas de um uso constante. Seu rosto era um mapa de uma vida difícil, mas seus olhos possuíam uma intensidade calma, observando cada detalhe sem pressa. Lázaro, o gerente, e Vitor, o vendedor estrela, trocaram um olhar rápido, um código silencioso de desprezo e diversão. Para eles, aquele homem era um erro, um turista perdido ou um novo rico sem a menor noção de como se portar. Eles não viam a qualidade do tecido ou o corte dos sapatos. Viam apenas a ausência dos logotipos e do brilho que, para eles, significavam poder. Vitor se aproximou, deslizando pelo salão com a confiança de um predador em seu território. Um sorriso falso, ensaiado 1000 vezes diante do espelho, adornava seu rosto. Ele parou a uma distância calculada, avaliando o homem de cima a baixo com um olhar que tentava ser sutil, mas que transbordava arrogância. "Senhor", ele começou, a voz melosa e condescendente. "Talvez a loja ao lado seja mais adequada ao seu estilo." A pausa antes da última palavra foi intencional, uma pequena faca verbal projetada para humilhar e expulsar. Arthur, no entanto, não moveu um músculo. Ele recebeu a ofensa com uma impassibilidade que desarmou completamente o vendedor. Seus olhos não demonstraram raiva nem vergonha. Ele apenas absorveu o momento, deixando o veneno de Vitor evaporar no ar frio da loja. Ignorando completamente a presença de Vitor, como se ele fosse apenas parte da mobília, o olhar de Arthur varreu o salão. Passou por Lázaro, que observava a cena com um sorriso satisfeito. Passou pelas clientes ricas que fingiam não notar e finalmente pousou no fundo da loja. Ali, quase escondida atrás de uma prateleira, estava Clara, uma jovem vendedora de olhar gentil que arrumava algumas peças com uma delicadeza que parecia deslocada naquele ambiente. Arthur ergueu o queixo e apontou discretamente na direção dela. Sua voz, firme e sem qualquer traço de hesitação, cortou o silêncio tenso. "Eu quero ser atendido por ela. Apenas por ela." A ordem direta e inesperada fez o sorriso de Lázaro desaparecer, enquanto Vitor o encarava com uma mistura de choque e fúria. Clara, por sua vez, congelou, o coração disparado pela surpresa de ter sido, pela primeira vez, notada. Clara sentiu um frio na espinha, uma mistura de medo e confusão. Ser escolhida daquela forma, sob o olhar venenoso de Lázaro e Vitor, era como ser empurrada para o centro de uma arena. Ela deu um passo à frente, as mãos tremendo levemente enquanto alisava o tecido impecável de seu uniforme. Seus olhos encontraram os de Arthur, e pela primeira vez naquele dia, ela não se sentiu invisível, mas perigosamente exposta. O gerente a fuzilava com o olhar, uma promessa silenciosa de retaliação por aquela quebra de hierarquia.
Arthur, no entanto, caminhou em sua direção com uma calma que parecia criar uma bolha de tranquilidade ao redor deles, isolando-os do resto do salão. A tensão era quase física. Um zumbido baixo que preenchia o espaço entre as araras de roupas caríssimas e o mármore gelado. Ele parou a uma distância respeitosa, seu olhar nunca a deixando, e sua voz, quando falou, foi baixa e firme, destinada apenas a ela. Boa tarde. Gostaria de ver aquele casaco de cachemir no manequim da vitrine, por favor. Ele não apontou, nem fez um gesto brusco. Sua instrução era uma solicitação, não uma ordem. Clara, acostumada a ser tratada como um acessório funcional da loja, sentiu o nó em seu estômago se afrouxar um pouco. Ela assentiu, a voz saindo um pouco mais fraca do que gostaria. Claro, senhor. Um momento. Enquanto se movia para buscar a peça, que custava o equivalente a 6 meses de seu aluguel, ela sentia os olhos de seus colegas queimando em suas costas, uma pressão que a fazia questionar se aquilo era um sonho estranho ou o início de seu último dia de trabalho. A vida de Clara era uma sucessão de dias como aquele, equilibrando-se na corda bamba da necessidade. Ela não trabalhava na Magnifique por amor à moda ou ao luxo, mas porque o salário, somado às raras comissões que conseguia, pagava o tratamento de sua mãe, que lutava contra uma doença crônica em um pequeno apartamento na periferia da cidade. Todas as manhãs, ela vestia a máscara da vendedora submissa e gentil, engolindo as humilhações de Lázaro e o desprezo de Vítor como um remédio amargo. Seus sonhos de um dia abrir um pequeno ateliê de costura estavam guardados em uma caixa de sapatos empoeirada. Um lembrete doloroso de uma vida que parecia cada vez mais distante. A gentileza que Arthur via nela não era uma estratégia de vendas, mas o último resquício de sua verdadeira essência, algo que ela lutava para não perder. Quando retornou com o casaco, Arthur mal olhou para a peça. Ele a pegou delicadamente de suas mãos, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela. Você parece nervosa, ele observou, sem um pingo de acusação. Este lugar, ele faz isso com as pessoas? A pergunta a pegou de surpresa. Nenhum cliente jamais havia se importado com seus sentimentos. Ela gaguejou uma resposta padrão sobre o dia estar movimentado, mas ele apenas sorriu. Um sorriso triste que parecia compreender tudo o que ela não dizia. Não precisa mentir para mim. Clara, eu sei como é se sentir pequeno em um lugar grande. Ele usou o nome dela, que estava bordado discretamente em seu uniforme, e o som de seu próprio nome, dito com tanto respeito, foi o suficiente para que uma lágrima teimosa surgisse no canto de seu olho. A cena era insuportável para Lázaro. Aquele homem insignificante não estava apenas ignorando o protocolo, estava criando uma conexão inaceitável com a funcionária mais dispensável da loja. Ele marchou na direção deles, o sorriso forçado de volta ao rosto, uma máscara para a fúria que sentia. Com licença, senhor. Agradeço a iniciativa da Clara, mas um cliente de seu calibre merece o atendimento de nosso especialista. Vítor ficará encarregado de sua compra a partir de agora. Clara não tem o treinamento necessário para lidar com nossas peças mais exclusivas. A humilhação era pública e deliberada. Uma punhalada dupla. Ele não apenas a desqualificou na frente de um cliente, mas também reforçou a hierarquia cruel que regia aquele pequeno reino de aparências, onde ela claramente não tinha lugar. Arthur nem sequer se virou para encarar o gerente. Ele manteve seu olhar em Clara, que agora olhava para o chão, derrotada. Com uma calma glacial, ele respondeu, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Eu fui perfeitamente claro quando entrei. Eu escolhi quem me atenderia. Se a sua loja não respeita a escolha de um cliente, talvez eu deva levar meus negócios para outro lugar. A ameaça velada fez Lázaro recuar um passo, o rosto empalidecendo.
O poder havia mudado de mãos de forma súbita e inquestionável. É por momentos como este, por essa luta silenciosa contra a injustiça, que histórias assim precisam ser contadas. Se você também acredita nisso, inscreva-se no canal, pois é o seu apoio que nos permite continuar trazendo esses relatos à luz. Com o gerente silenciado, Arthur voltou sua atenção para a loja, seu olhar vagando pelas paredes brancas, pela porta de vidro, como se procurasse por algo que não estava mais lá. Ele começou a falar, a voz agora com um tom nostálgico, quase como se contasse uma história para si mesmo. Sabe, me contaram uma história sobre este lugar. Disseram que, há uns 5 anos, em um dia de calor insuportável, um homem faminto e com sede parou bem ali, na porta. Ele fez um gesto sutil com a cabeça. Ele não pediu dinheiro, nem comida. Pediu apenas um copo de água. Algo estava prestes a mudar para sempre naquele lugar, e era uma virada que merecia ser testemunhada. A sua inscrição nos ajuda a garantir que mais pessoas possam ver a verdade que se escondia por trás das aparências. Então, não deixe de se juntar a nós. Ele continuou, a narrativa ganhando vida com detalhes vívidos que só quem esteve lá poderia conhecer. O gerente da época, um homem arrogante e de coração pequeno, ordenou que o expulsassem. Disse que a presença daquele lixo mancharia a imagem da boutique. Os vendedores riram, as clientes desviaram o olhar, fingindo não ver a miséria humana a poucos metros de seus sapatos de grife. O homem estava prestes a ir embora, a garganta seca, o espírito quebrado, sentindo-se menos que um animal. A cidade inteira parecia ter lhe virado as costas naquele momento. E aquela porta de vidro era a barreira final entre a dignidade e o completo desespero. Ele havia perdido a esperança, não na água, mas na humanidade. O mundo de Clara parou. A história não era hipotética. Ela se lembrava daquele dia. A memória veio como um relâmpago. O sol escaldante refletindo na calçada, o rosto suado e cansado do homem, os olhos suplicantes. Ela se lembrou da ordem ríspida de Lázaro e do medo que sentiu, mas se lembrou, com ainda mais clareza, da onda de compaixão que a dominou. Desobedecendo a uma ordem direta, ela pegou um copo de plástico do bebedouro dos funcionários, encheu com água gelada e, tremendo, o levou para fora. Ela se lembrava do olhar de gratidão daquele homem. Um olhar que valeu mais do que qualquer comissão que ela jamais ganharia. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma conexão profunda e aterrorizante com a história que estava sendo contada. Arthur viu a compreensão tomar conta do rosto dela. Ele viu a memória florescer em seus olhos marejados e soube, sem qualquer dúvida, que sua jornada o havia levado à pessoa certa. Ele abandonou o pretexto da história contada e a encarou diretamente, a voz um sussurro carregado de emoção. Você se lembra dele, não é, Clara? Você se lembra do homem a quem todos negaram ajuda? Ela não conseguiu responder, apenas assentiu lentamente. Uma única lágrima escorrendo por seu rosto. Naquele instante, o casaco de cachemir, a loja, os outros funcionários, tudo desapareceu. Havia apenas os dois, ligados por um simples copo de água oferecido 5 anos antes, um ato de bondade que havia se tornado a semente de uma revolução silenciosa. Por baixo da fachada serena, uma tempestade se formava dentro de Arthur. A lembrança daquele dia ainda queimava como uma brasa viva. A sede, a humilhação, o som das risadas abafadas. Uma parte dele, a parte ferida e raivosa, queria destruir tudo. Queria expor Lázaro e Vítor, humilhá-los da forma mais cruel possível, fazê-los sentir uma fração da dor que ele sentiu. Era um desejo primitivo por vingança, a vontade de usar seu poder recém-adquirido para esmagar aqueles que o pisaram. Mas então ele olhava para Clara, para a pureza em seu olhar choroso, e se lembrava de seu verdadeiro propósito.
A justiça não era sobre vingança. Era sobre reescrever a história, sobre provar que a bondade, mesmo quando invisível, era o ativo mais valioso de todos. Com sua decisão final tomada, a calma retornou ao seu semblante, mas agora era uma calma diferente, afiada e cheia de propósito. Ele se virou ligeiramente, o suficiente para que sua voz projetasse por todo o ambiente. Clara, ele disse, o tom agora de um homem acostumado a dar ordens que eram prontamente obedecidas. Por favor, prepare a conta. Eu vou levar este casaco. Lázaro e Vítor trocaram um olhar de choque e cobiça. Uma venda daquelas mudaria o mês inteiro, mas Arthur ainda não havia terminado. Ele fez uma pausa, deixando a tensão atingir seu ápice, e então acrescentou, olhando diretamente para o gerente. E enquanto você está no caixa, por favor, prepare também a papelada para a compra de todas as outras peças desta loja. Eu estou comprando tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto, denso como veludo. As palavras de Arthur, eu estou comprando tudo, pairaram no ar-condicionado da boutique. Uma declaração tão absurda que por um momento ninguém soube como reagir. Lázaro foi o primeiro a se recuperar, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. Ele soltou uma risada curta e seca, um som feio que quebrou a quietude. Senhor, já tivemos o suficiente de sua pequena peça teatral. A segurança será chamada se não se retirar imediatamente. Ele deu um passo à frente e, em um último ato de humilhação, agarrou o braço de Clara com força. E você, mocinha, está demitida por insubordinação. A dor no braço de Clara era aguda, mas nada comparado à dor de ver sua última esperança ser esmagada pela arrogância de seu chefe. Ela fechou os olhos, esperando o fim, mas o fim não veio. Em vez disso, Arthur ergueu uma mão, um gesto simples, sem pressa, que continha uma autoridade inquestionável. Lázaro parou, a mão ainda no braço de Clara, como se congelado por uma força invisível. A voz de Arthur, quando falou, não era alta, mas cortou o ar como vidro, cada sílaba ressoando no mármore. Há 5 anos, ele começou, seu olhar fixo no gerente. Eu era o homem na porta desta loja. A confusão no rosto de Lázaro era palpável. As clientes pararam de fingir desinteresse, seus olhares agora cravados na cena. Eu era o mendigo a quem vocês negaram um copo de água. O homem que vocês chamaram de lixo e mandaram expulsar para não sujar a fachada. O reconhecimento começou a surgir nos olhos de Lázaro e Vítor, não de um rosto, mas de uma situação, uma memória feia que eles haviam tentado enterrar. Arthur então olhou para os dois, um olhar que os desnudou de toda a sua falsa superioridade. Vocês não me reconhecem sem os trapos e a sujeira, não é? É impressionante como as roupas mudam a percepção que vocês têm do valor de uma pessoa. Seu rosto não continha raiva, apenas uma profunda e gélida decepção. Então, ele se virou para Clara, e toda a dureza em sua voz se dissolveu, substituída por uma ternura que a fez prender a respiração. Mas você, ele disse suavemente, seu olhar encontrando o dela, você me viu? Naquele dia, você não viu um mendigo, você viu um ser humano com sede. Você me viu. Naquele momento, Clara entendeu tudo. As lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto não eram de medo ou humilhação, mas de uma validação tão profunda que parecia curar anos de invisibilidade. A atmosfera na loja era elétrica, carregada de uma tensão que poderia ser tocada. Cada pessoa ali presente sabia que estava testemunhando algo que mudaria suas vidas para sempre. Arthur se endireitou, assumindo uma postura de poder que parecia preencher todo o espaço. Ele olhou para a sala inteira, para cada rosto chocado e curioso, e fez sua declaração final, a voz firme e clara como um sino. Meu nome é Arthur Carvalho, e a partir de hoje eu sou o novo dono desta rede de lojas. Um suspiro coletivo percorreu a boutique.
O mundo de Lázaro desabou em um instante. A cor sumiu de seu rosto e ele soltou o braço de Clara como se tivesse levado um choque. Vítor, encostado em uma parede, parecia ter encolhido, a arrogância evaporando e deixando para trás apenas um homem pequeno e aterrorizado. A justiça, quando finalmente chegou, não foi um grito de vingança, mas uma sentença calma e cirúrgica. Arthur manteve seu olhar em Lázaro, que tremia visivelmente. Lázaro e Vítor, vocês estão demitidos. Peguem suas coisas e saiam. Agora. Não houve espaço para discussão. Os dois homens, que momentos antes eram os reis daquele pequeno universo, agora se moviam como autômatos derrotados em direção à porta dos fundos. Arthur então voltou sua atenção completa para Clara, que o olhava com uma mistura de choque, gratidão e pavor. Um sorriso gentil tocou seus lábios pela primeira vez. "E Clara", disse ele, a voz carregada com o peso da promessa, "você é a nova gerente geral desta loja. E sua primeira tarefa será ensinar a todos os funcionários o verdadeiro valor do respeito." Clara permaneceu imóvel por um longo tempo, o eco das palavras de Arthur ainda ressoando no salão, agora quase vazio. O choque inicial deu lugar a um turbilhão de emoções. O medo da responsabilidade, a vertigem da mudança súbita e, acima de tudo, uma onda de gratidão tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Arthur se aproximou dela, não como um chefe, mas como um velho amigo. Ele viu o pânico em seus olhos e colocou uma mão gentil em seu ombro. Um gesto de apoio que a ancorou na nova realidade. "Eu não espero que você saiba tudo de uma vez", ele disse, a voz calma e firme. "Eu não a escolhi por sua experiência em gestão. Eu a escolhi por seu caráter. O resto nós aprenderemos juntos." Naquele momento, Clara entendeu que sua promoção não era um prêmio, mas o início de uma missão, uma chance de reconstruir aquele lugar a partir de seus alicerces mais importantes, a humanidade e o respeito. Nos meses que se seguiram, a Magnifique passou por uma metamorfose silenciosa e profunda. Sob a liderança de Clara, a frieza do mármore foi aquecida por uma nova cultura de acolhimento. Ela instituiu um programa de treinamento radicalmente diferente, focado não em técnicas de venda agressivas, mas em empatia e escuta ativa. Os uniformes continuavam impecáveis e as peças caríssimas, mas a atmosfera mudou completamente. As vendedoras aprenderam a enxergar o ser humano por trás do cartão de crédito, a tratar cada pessoa que cruzava a porta, independentemente de sua aparência, com a mesma dignidade. A loja, que antes era uma fortaleza de exclusividade, tornou-se um refúgio de luxo humanizado, um lugar onde os clientes não vinham apenas comprar roupas, mas também para se sentirem vistos e valorizados. Paradoxalmente, as vendas dispararam, provando que a verdadeira exclusividade nascia do respeito, não da arrogância. Enquanto Clara transformava a Magnifique de dentro para fora, Arthur dedicava sua energia a um projeto ainda maior. Ele usou sua vasta fortuna para criar a Fundação Recomeço, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a oferecer suporte, moradia e requalificação profissional para pessoas em situação de rua. A rede de boutiques se tornou um pilar fundamental desse projeto, servindo não apenas como fonte de financiamento, mas como centros de treinamento e primeira oportunidade de emprego para os formandos da fundação. Arthur não queria apenas consertar uma injustiça pessoal. Ele queria desmantelar o sistema de invisibilidade que quase o destruiu. Seu retorno não foi um ato de vingança, mas um ato de criação, construindo pontes onde antes existiam muros e provando que o maior poder do dinheiro era a capacidade de devolver a dignidade a quem a havia perdido. 2 anos depois, em uma tarde chuvosa, um jovem de roupas simples e molhadas entrou hesitante na Magnifique.
Ele olhava para as peças com uma mistura de admiração e receio, claramente intimidado pelo luxo ao redor. Antes que ele pudesse recuar, uma vendedora se aproximou com um sorriso caloroso, estendendo-lhe uma pequena toalha e um copo de água quente. "Seja bem-vindo", disse ela. "Por favor, fique à vontade. Se precisar de algo, meu nome é Ana." O ciclo de humilhação havia sido quebrado e substituído por um ciclo de compaixão. Histórias como a de Clara e Arthur nos lembram que um único ato de bondade pode plantar a semente de uma floresta inteira de mudanças. É por acreditar no poder transformador desses relatos que continuamos nosso trabalho. E sua inscrição no canal nos dá a força para garantir que mais vozes como a deles sejam ouvidas.